Olá, eu sou o Alan Henrique, seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365, onde eu trago todos os dias nesse canal uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Hoje, uma coisa do nosso dia a dia, do meu dia a dia mais em específico, para que nós possamos entender que dois tipos de pessoas que existem vários tipos e também várias graduações, mas eu vou ressaltar dois pontos antagônicos para a gente fazer uma comparação. Desde quando começou sobre esse negócio de pandemia, sobre essa questão do vírus chinês, não pode falar vírus chinês porque daí é xenofobia, um monte de coisa assim, que começou esse negócio de corona, esse negócio de Covid-19. Eu falei que o corona, ele era como se fosse uma gripe. E algumas pessoas falaram assim, mas você acha que é só uma gripe? E não sei o quê, e que, nossa, mas tá matando muita gente. Mas espera, gripe também mata as pessoas. A gripe, eu fiz uma previsão que os números acabaram com a minha previsão quando eu falei sobre a questão dos maus não visíveis. Foi lá pro comecinho de maio, mais ou menos assim, lá por maio, março, abril, maio. E acontece que eu coletei muitas informações e eu percebi que muitas pessoas estão chegando em hospitais com outros problemas e não recebendo o tratamento dos seus problemas e elas estão vindo a falecer. E as famílias estão brigando que na verdade elas não morreram da doença que está matando todo mundo. Bem, mas o caso aqui, vamos focar especificamente, porque o YouTube parece que ele tem até um negócio de sentir a voz da gente e corta os vídeos, mas o meu vídeo tem pouca relevância, poucas pessoas assistem, então vai ficar tranquilo para você que me assiste poder entender a mensagem que eu quero passar para você aqui. As pessoas acham que eu não tenho medo de corona. Elas acham isso porque na verdade elas só têm medo do corona. Elas têm medo só disso daqui. Eu tenho medo de acidente de carro, porque eu trabalho nas estradas. Eu tenho medo de caminhão. Eu tenho medo de raio. Eu tenho medo de câncer. Eu tenho medo de hepatite. Todas elas, A, B, C, o abecedário inteiro, até a Z. Eu tenho medo de pneumonia. Eu tenho medo de infarto. Eu tenho medo de AIDS. Vai que me aplicam uma... Eu sou monogâmico, mas vai que me aplicam uma vacina ou qualquer coisa do tipo. Esse negócio aqui é complicado. Tenho medo de leucemia. Diabetes. Pressão alta. Eu tenho medo de derrame. Eu tenho medo de tudo isso daqui e muito mais. As pessoas só têm medo do corona. Porque eu ouvi uma mulher num shopping, em uma cidade próxima minha, dizendo o seguinte: é uma coisa que não dá pra gente ver e saber se a pessoa tá, né? Ai, me dá vontade até de tomar banho em álcool em gel. Essa pessoa aqui, assim como no clique 275 que eu falei, sobre a questão de lembrar que a gente vai morrer, o corona foi a coisa que fez as pessoas lembrarem que elas podem morrer. E elas estão achando que só podem morrer disso daqui. Não, dá pra morrer de tudo isso aqui e mais um pouco. Tem medo de dengue também. Tem medo de a doença do rato. Hanseníase também, a antiga lepra, né? Tem medo de tuberculose também, mata pra caramba. Tem medo de tudo isso daqui. E as pessoas aqui não têm medo de nada. Essas pessoas aqui, as muitas pessoas, é aquela pessoa que quando a família dela ou nela dá um câncer, ela fala: você nunca pensa que pode acontecer com, e aqui, né, você, o parentes.
Aí, na hora que acontece um acidente, ela fala, tem medo de queda de avião também. Olha que eu nem voo. Mas vai que passam aqui em cima e derrubam um avião em cima de mim. Você nunca pensa que vai acontecer com você. Acontece uma diabetes e a pessoa fala a mesma frase. Ela pega uma tuberculose ou uma hanseníase ou derrame. Qualquer coisa que acontece dessa aqui, ela fala. Você nunca pensa que vai acontecer com você. Por quê? Porque ela, na verdade, nunca parou para pensar na possibilidade da morte. Todo mundo vai. Daqui 120 anos, com muita sorte, vai ter um de nós vivo, que é quem nasceu hoje e vai estar fazendo 120 anos daqui 120. Mas vamos colocar uma data mais certa, daqui 150 anos não tem mais nenhum de nós aqui, a gente se dá importância demais. Daqui 150 anos não tem um dos 7 bilhões e meio que estão vivos hoje. Todos nós vamos morrer. E acontece que as pessoas estão com medo de uma possibilidade de morte específica. Todas as outras continuam matando gente. Todas as outras ainda são perigos. Então acontece que eu faço parte daquelas pessoas autônomas. Isso aqui não é arrogância, não. Querer dizer que eu sou melhor que os outros, que eu sou autônomo, que eu sou independente. Eu sou dependente de tudo. Autônomo que eu falo, eu não estou falando de intelectuais, de pessoas que têm canaizinhos no YouTube, como eu tenho um canalzinho pequeno aqui, ou de pessoas que têm canaizões no YouTube. O que eu estou falando aqui de pessoas autônomas é aquele que, se parar de trabalhar um mês, ele morre no próximo. Lógico que tem as ajudas das igrejas, tem as ajudas do governo, tem as ajudas dos clubes, tem as ajudas das pessoas boas de coração que não são vinculadas a nenhuma dessas outras coisas, mas o autônomo é aquele que ele não pode parar de trabalhar um mês, que as contas dele descontrola tudo. As contas dele descontrola todas. Esse aqui é o cara que é dono de um bar, é o caminhoneiro, é o taxista. Esse aqui é o empresário de modo geral. Dentro do empresário aqui tem o restaurante, tem os buffets. Eu faço parte dessas pessoas aqui que sabe que existe tudo isso daqui. Isso aqui, tudo isso, dá muito, mas muito mesmo medo. E nós, pessoas autônomas, sabemos que tem que ir com medo mesmo. Porque senão a gente vai ficar com medo de morrer, a gente vai ficar com medo de viver. Eu não estou dizendo que é pra gente ser relaxado, descuidado, não. Eu tomo um cuidado porque eu tenho meu avô, eu tenho minha mãe que tem problemas de hipertensão, tenho problema de diabetes, meu pai que também tem mais de 60 anos. Então, eu tenho pessoas por quem evitar passar isso para eles. Mas a gente tem que fazer isso também com a danada da gripe. Porque ela pode matar essas pessoas. A gripe simples pode matar essas pessoas. Porque é uma doença complicada como qualquer outra. Há 2 ou 3 anos atrás eu peguei uma gripe complicada que era 41 graus, que se não fossem 3 injeções não baixaria a febre e a dor. E remédio de farmácia e remédio... Eu pensei que eu ia. Eu tinha medo. Então, na verdade, aquilo me fez ter medo de tudo. Eu falei, isso é como uma gripe. Não quero dizer que a gente é simples, não. Quero dizer que é um perigo como todos os outros que nós já temos. E é muito complexo, é uma coisa muito complicada. São dados que nós não podemos afirmar, nem que são verdadeiros, nem que são mentirosos. É muito complicado, porque as nossas informações só chegam picadas até nós. Tanto para a pessoa que sabe, tanto para a pessoa que não sabe, tanto para a pessoa que tem contato, quanto para a pessoa que não tem contato. O que eu quero dizer é, se você faz parte das muitas pessoas, assiste o Clique 275. Nele lá eu falo, lembre-se, você vai morrer. E aqui eu complemento dizendo, tem muitas coisas que pode acabar com a nossa vida, e isso dá muito medo e vá com o medo mesmo. Cuide-se, cuide de muitas coisas, não cuide somente da doença que está acontecendo aqui, cuide na estrada com os acidentes, cuide na estrada com os caminhões, cuide em volta na sua casa para não deixar
proliferar mosquito da dengue, cuida para você não ficar ingerindo alimentos demais para você ter como muito sal, para ter pressão alta, ficar muito nervoso também e ter derrame. Como eu sou muito irritado e nervoso, e comer muitos carboidratos e muitos açúcares e desenvolver uma diabetes e com um pouco mais de você nunca pensa que pode acontecer com você, desenvolver uma leucemia. Cuida com pegar muita friagem e hepatite, mas o problema é que nós não podemos parar, nós não podemos deixar de viver, porque essas coisas aqui existem e elas vão diminuir, algumas vão sumir e outras vão entrar em seus lugares. E as coisas que atentam à nossa vida vão estar sempre circundando. Então, dá muito medo, mas vá com medo mesmo. E não tenha medo só de uma coisa, tenha medo de tudo. E vá com ele, mesmo assim. Se o clique te ajudou de alguma forma, então curte, comenta e principalmente compartilhe para as pessoas. Compartilhe para as pessoas que são autônomas. Compartilhe para as pessoas que fazem parte aqui do que eu chamei de muitas pessoas. Não importa de que lado você está, mas pare para pensar. Esse daqui está contra a realidade, porque ele está pensando em um único perigo. E a realidade tem vários, então compartilhe. E eu agradeço demais o seu compartilhamento. Até o clique de amanhã.